Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus! Hoje nós vamos falar de Atos 9. Já vai abrindo aí sua Bíblia comigo. Eu tenho aqui uma palavra diretamente do Senhor, uma palavra rema, uma palavra revelada para o seu coração e para o meu coração. Porque antes de falar com você, pode ter certeza que ela fala comigo também. Amém? Abre aí a sua Bíblia. Enquanto isso, eu queria convidar você para fazer parte do Mulheres de Joelhos conosco. Nós deixamos aqui na descrição o link para você entrar no grupo, receber uma palavra, uma oração. E se você não é inscrita no nosso canal, por favor, se inscreve aí. Se inscreve, compartilha, convida aí o pessoal para seguir junto, para receber também esse maná, essa porção diária da palavra do Senhor sobre a vida deles também, assim como você tem recebido na sua vida. Amém? Vamos lá, vamos falar aqui sobre a conversão de Saulo. Eu já quero me antecipar e dizer para você que o nome Saulo, ele tem um significado lindo, né? É um nome hebraico que significa desejado. Então, quando a gente for orar aqui, eu quero que você se lembre disso e vamos analisar esse texto juntos. Diz assim: enquanto isso, Saulo, o desejado, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele respirava. Sabe quando a gente quer algo que a gente respira aquilo o dia todo? Aquelas pessoas que são apaixonadas por algo que fazem, elas respiram isso o dia inteiro. Paulo respirava morte. Ele respirava matar os discípulos do Senhor. Porque ele era alguém que conhecia da lei, né? Ele era um extremo conhecedor da lei. Então, quando alguém conhecia essa lei, não conseguia entender a graça. Quem andava debaixo dessa lei não conseguia entender ainda essa graça, porque ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com Cristo. Mas isso ia mudar. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse, ele nem tinha certeza se ele ia encontrar navio aí. Ele nem tinha certeza se ele ia encontrar, mas ele já queria se precaver, porque ele achava que tudo ia ser feito do jeito dele, e ele realmente fazia tudo do jeito dele. Então, caso ele encontrasse alguém, ele já queria ter o direito. Ele tinha acesso a autoridades para pedir o direito de levar como preso aqueles que seguissem ao Senhor. E aqui diz assim: ele pediu cartas às sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse homem ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los como presos para Jerusalém. E olha só que coisa interessante. No versículo 3 vai dizer: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, ou seja, aonde ele estava? No caminho. Ele estava ainda no caminho, ele ainda não tinha chegado no destino. Ele perseguia quem estava no caminho, mas mal sabia ele que ele seria confrontado justamente no caminho, pelo caminho, por Cristo. E aí, um brilho ao redor dele, uma luz que vinha do céu, se aproximou dele ali. E ele caiu por terra. A gente fala que ele caiu do cavalo, né? Mas na verdade ele caiu por terra. A gente não sabe se ele estava de pé, no cavalo, na mula, enfim. Mas ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Imagina que para Saulo ele tinha um perfeito entendimento do significado do seu nome. E é como se ele ouvisse assim: escolhido, escolhido, por que é que você me persegues? Aquele que era o próprio escolhido, aquele que já havia sido eleito, estava perseguindo aquele que morreu por ele, aquele que o elegeu, aquele que o escolheu. Imagine Paulo neste momento ouvindo: escolhido, escolhido, por que é que me persegues? E aí, ainda eu falo Paulo, mas ele nem era Paulo, aquele ainda era Saulo. E aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ainda que ele não soubesse quem era aquela voz, de quem era, de onde estava vindo, dentro dele ele já teve um testemunho interior de que aquela voz era do próprio Senhor.
E ele respondeu: eu sou Jesus, o Messias, né? Eu sou aquele que você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Analisa aqui comigo. Um homem que decidia, que tomava suas próprias decisões. Baseado na lei, este homem dizia: eu quero perseguir, eu vou conseguir cartas, eu vou com o meu próprio conhecimento atrás de cartas para perseguir. E aí, ele tem um encontro com Cristo e isso muda. Porque a partir deste momento, este homem não decide mais nada. Esta voz que falou com ele começa a fazer decisões, a tomar decisões por ele. Agora, aquele homem que falava o que tinha que fazer, que decretava mortes, que dizia sim ou não, porque a morte de Estevão, ele foi ali de acordo com o que ele havia falado, com o que ele permitiu. Agora ele não permite nem despermite mais nada. Agora ele vai viver de acordo com o que esta voz que falou com ele vai dizer para ele fazer. E então ele entende isso e ele começa a obedecer. No versículo 7 diz: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, porque eles ouviam a voz, mas eles não viram ninguém. Saulo, o eleito, o escolhido, levanta-se do chão e quando ele abre os olhos, ele não vê mais nada. Aqui o Senhor começa a trabalhar na vida deste homem. Porque vai nos dizer aqui a palavra que quando ele não vê mais nada, estes homens que estavam com ele, que o seguiam, agora, estes mesmos homens passaram a ter que guiá-lo até o lugar onde ele tinha que ir. Porque ele era a voz que guiava esses homens. Mas o Senhor começa a trabalhar e começa a fazer desse homem um dependente do Senhor. E sabe, às vezes nós estamos assim. Nós queremos tomar conta da nossa vida. Nós até estamos fazendo algo por Deus, por Ele. Nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos fazendo pela motivação errada, assim como Saulo fazia. Mas nós fomos eleitos e escolhidos, não para fazer o que queremos pela motivação errada, mas para fazer o que Ele quer pela motivação certa. Então, em certos momentos, o Senhor, Ele tem que nos fazer cair por terra. Por certos momentos, nós temos que ser guiados por pessoas que nós julgávamos até menor do que nós, para que nós possamos entender que a nossa dependência tem que estar nele. E aqui diz, a partir do verso 9, que por 3 dias ele esteve cego e ele não comeu e nem bebeu. Este homem fica 3 dias em jejum, cego, sendo mortificado na sua carne, para que ele consiga ter uma experiência com o Senhor. Ele já sabia o que era jejum. Ele já conhecia o jejum, porque isso já era uma prática judaica, né? Já era uma prática do povo de Deus. E aí, até porque ele vem da tribo de Benjamim, né? Então ele já conhecia realmente essa prática. E aí diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e eu quero trazer para vocês uma revelação através desse nome. Ananias significa misericórdia, misericordioso, aquele que tem misericórdia, o Deus de misericórdia. E o Senhor chamou este homem, Ananias, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz para ele assim: vá até a casa de Judas, na rua chamada à direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ou seja, ele está dizendo misericórdia. Vai lá, que na casa de Judas tem um homem chamado escolhido. A misericórdia foi atrás daquele que era escolhido. Este homem foi escolhido, não quando ele já estava pronto, mas quando ele precisava da misericórdia. Se você olha para as suas mazelas hoje e diz: Senhor, por que é que tu me escolhe? Eu quero te dizer, Ele escolhe você, porque a misericórdia do Senhor vai te encontrar. Amém? E aí, ele diz que este homem está orando e que numa visão, este homem viu um homem chamado Ananias, um homem chamado Misericórdia, chegar e lhe impor as mãos para que ele voltasse a ver. Durante o jejum, Saulo teve esta visão. E ele sabia que isso ia se cumprir. E Ananias responde: Senhor,
Eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização, ou seja, ele tem autoridade para me levar, para me prender, porque eu invoco o teu nome. E o Senhor diz a Ananias: Ananias, vá. Este homem é instrumento escolhido. Ele é um vaso escolhido meu, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Nós às vezes vamos servir ao Senhor esperando que tudo seja lindo, mas o Senhor nos instrui que viver para o Senhor muitas vezes é sofrer pelo nome dele. E Paulo, nas suas cartas, ele deixa muito claro que ele tinha convicção disso. Mas o Senhor disse a Ananias para ir, e ele foi então. A partir do verso 17 diz: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse. Aqui nós vemos a misericórdia impondo a mão sobre o escolhido. Irmão Saulo, ele já chama ele como irmão. O Senhor Jesus que apareceu para você no caminho, o dono do caminho que apareceu para você no caminho me trouxe aqui e me mandou dizer por onde você vinha. Enviou-me para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Imediatamente, não foi depois, foi imediatamente. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Todos aqueles que estão presos na lei têm escamas nos seus olhos, estão como mortos. Mas quando eles são cheios do Espírito Santo de Deus, não há escamas mais. As escamas caem. E ele passou a ver novamente. Eu acho muito interessante, porque essa palavra que diz que ele volta a ver, né? E aí diz, levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou-se as forças. Mas essa palavra diz que ele volta a ver. Essa palavra no original grego, ele está dizendo que ele volta a ver olhando para o alto. E na hora que eu estava fazendo esse estudo, me veio à memória quando Davi diz assim: de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do monte. Eu olho para o monte fica no alto. Onde está? O Senhor pergunta para mim e para você. Aonde está firmado os teus olhos? Quando diz sobre firmar os montes ao alto, é um simbolismo do Senhor, um simbolismo de Cristo que está sentado à direita do Senhor, um lugar de honra. Os nossos olhos não podem estar nas circunstâncias, porque as próximas circunstâncias que vêm ao redor de Paulo não são boas circunstâncias. São circunstâncias de dificuldade. Que os meus olhos e os seus estejam firmados em nome de Jesus no alto. Amém? Levantando-se, ele foi batizado, ele comeu, ele recuperou as forças, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. E aí, continuando aqui, diz: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele não esperou para cumprir o seu propósito. O que é que nós estamos esperando e aguardando para cumprir o meu e o seu chamado? Nós precisamos levantar e colocar o nosso chamado em prática, amém? Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: ué, não é aquele homem que estava lá invocando agora o nome do Senhor? Mas não era ele que matava por causa de Cristo? Ele matava as pessoas que estavam no caminho e agora ele está lá pagando esse preço aí. Ele não, e a gente às vezes não cumpre o nosso chamado justamente por vergonha. Paulo não teve vergonha de morrer, de falar de Cristo. Ele podia dizer: ué, o que é que vão falar ao meu respeito? Até ontem eu estava lá perseguindo e agora eu sou um deles? Ele não estava nem aí para o que iam falar. Ele simplesmente estava cumprindo. E aí diz assim, a partir do 22. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele confundia o povo. Ele confundia, sua conversão chegava a confundir, as pessoas começavam a falar dele e não entender. E era justamente essa confusão que ele causava e que chamava a atenção para o nome de Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo dos planos dele.
podem se levantar contra o teu chamado. Podem se levantar para matar o teu chamado. Mas vai chegar aos teus ouvidos e o Senhor te dará estratégia. Mas Saulo ficou sabendo do plano. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos, ele já estava fazendo discípulos aqui, o levaram de noite, o fizeram descer num cesto através da abertura da muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. No nosso começo de conversão, muitas pessoas não vão acreditar. Se você está no começo e muitas coisas já estão mudando na sua vida, talvez você nem esteja no começo, talvez você já esteja no meio, mas você demorou para fazer mudança. Você não foi como Saulo aqui, que já mudou rápido. Mas eu quero dizer para você, não dê ouvidos, muitos não vão acreditar. Mas o próprio Deus vai se levantar para mostrar que essa mudança é genuína e verdadeira, só continua, só permanece. Amém? Então Barnabé os levou aos apóstolos e lhes contou no caminho. Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Você não precisa se defender, o Senhor levantará alguém para falar em seu favor. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Enquanto todo mundo tentava matá-los, desencorajá-los, o próprio Espírito Santo do Senhor fazia com que eles vivessem em temor, em coragem e que continuassem. Eles não paravam por medo, não. Ainda que tudo à sua volta se levante, eu profetizo sobre a sua vida que o Espírito Santo do Senhor lhe traga um espírito de fortaleza para que você não pare e não desanime em nome de Jesus. Enéas e Dorcas. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Os milagres que o Senhor vai usar você para fazer será para isso. Esse milagre salva uma pessoa. Não. Você acha que é uma pessoa, mas na verdade o milagre que o Senhor vai te usar para operar vai salvar a vida de todos que estão à volta dessa pessoa e aonde quer que essa notícia vai chegar. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens e disse-lhes: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou aquela que estava viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. E a pergunta que eu quero te fazer: o que é que você tem feito para as pessoas, a ponto de quando você precisar delas, quando você não tiver nem vida para orar por si mesma, essas pessoas se levantem em seu favor? Aquilo que nós fazemos pelos outros, um dia vai se converter em benevolência a nós mesmos. Não que nós devamos fazer nada pelos outros com esta motivação, mas nós precisamos saber que tudo aquilo que o Senhor tem dado às nossas vidas como dons,
para que nós possamos usar em favor dos outros. Nós devemos fazer. Porque o mundo, ele dá voltas. Um dia sou eu que estou fazendo, mas um dia pode ser eu que esteja precisando. Amém? Que você não guarde os seus dons. Use os seus dons e os seus talentos. Porque um dia as pessoas à sua volta podem se lembrar de você de uma maneira tão gloriosa que com uma oração vão te trazer pessoas para te trazer a vida novamente. Em nome de Jesus, queridas. Que o Senhor Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus e faça resplandecer sobre o seu rosto, em nome de Jesus, a sua paz, a sua graça, a sua misericórdia. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.